Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos dos empregados domésticos. Essa categoria é pouco respeitada e os direitos já conquistados nem sempre são colocados em prática. Vamos saber o que muda com a nova lei. Tire suas dúvidas, envie suas perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Alan Balaban, advogado trabalhista. Alan, chegou uma pergunta via internet. Quem fez essa pergunta foi o Vinícius de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: o que fazer se o empregado demitido, comparecendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para a homologação da rescisão trabalhista, se negar a receber as verbas devidas? O primeiro ponto é referente ao Sindicato dos Empregados Domésticos, né? Até então você não tem nenhum sindicato de peso dos empregados domésticos. Então, antes disso, é preciso que exista esse sindicato. Com relação ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ele precisa seguir o que a legislação fala. Então, se a legislação fala que ele tem a incumbência de receber essa rescisão, ele sim deve fazer a rescisão desse empregado doméstico. E, em último caso, se não tiver o sindicato e não tiver o Ministério do Trabalho, o empregado doméstico ele deve sim entrar com uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho para solicitar que seus direitos sejam cumpridos. Qual órgão recorrer no caso dos empregados domésticos, já que o Sindicato dos Empregados Domésticos não é um sindicato com tanta visibilidade? Exato. Primeiro é o Ministério do Trabalho, onde tem essa incumbência. Então, qualquer empregado ele deve socorrer à Delegacia Regional do Trabalho mais próxima para que ele tenha as informações. Em segundo caso, a própria Justiça do Trabalho. O próprio empregado ele pode se dirigir à Justiça do Trabalho, não precisa de advogado, aonde ele, no próprio balcão do fórum, ele pode relatar o que aconteceu, onde será feito um termo e será marcada uma audiência para que isso seja resolvido. Alan, em que caso é aceitada a demissão por justa causa? A justa causa, nos termos da CLT, ela é um rol taxativo, ou seja, o artigo 482 da CLT, ele fala todos os casos que o empregado ele pode ser mandado embora por justa causa. É o que chamamos na área trabalhista da pena capital. A lei dos domésticos, ela equipara o artigo 482, né, em favor do próprio empregado doméstico. Então, empregados domésticos que cometam algum tipo de furto, algum tipo de agressão, tanto verbal quanto física ao seu empregador, que não cumpram as regras do que foi estabelecido, podem sim ser mandados embora por justa causa. Vamos ouvir agora mais uma pergunta vindo das ruas. Eu quero só essa uma pergunta. Para quem dorme no emprego, como que seria? Vai para ganhar adicional noturno, hora extra? Como é que vai ser? Se a pessoa trabalha no emprego e durante o horário de trabalho dela, ela passar das 22 horas, ela já tem direito a receber o que chamamos de adicional noturno. Por isso que na hora que você montar um contrato de trabalho com o seu empregado doméstico, é importante que ele seja feito por escrito. E todas as regras fiquem claras. Se vai poder dormir, se não vai, o que será descontado, o que não será descontado, qual é o horário de trabalho dele. E é muito importante que esse horário de trabalho ele seja cumprido. Mas, por exemplo, se essa pessoa dorme no emprego e trabalha, está 24 horas ali disponível para o patrão, tem patrões que geralmente colocam, olha, você vai trabalhar das 10 da manhã ao meio-dia, depois você vai ter o horário de folga da 1 às 2 e depois volta ao horário de trabalho das 4 em diante. Isso daí, se porventura passar das 22 horas, aí ele vai pagar adicional noturno. Com a hora extra. Com a hora extra. Exatamente. A nova lei, ela equipara o empregado doméstico ao empregado normal. Então, a carga horária dele é de 44 horas por semana. Não pode ultrapassar. O que ultrapassar é considerado horário extraordinário. Agora, a grande dúvida é... Mas é difícil fiscalizar isso, esse é o ponto, exatamente. Como o empregado doméstico, ele vai conseguir demonstrar essa sua jornada. Até porque a legislação, ela fala, a trabalhista da CLT, que empresas com até 10 funcionários, o controle não é obrigatório da jornada. Então, dentro de uma casa com um único empregado e com um único empregador, como isso será feito? Por mais que eu possa chamar outras pessoas que vêm, ela entrando, ela saindo, um porteiro ou uma colega de trabalho, será algo muito difícil. Então, é importante que a legislação, ela demonstre como isso vai ser feito. Uma sugestão, o que eu acho que ficaria muito caro, mas uma sugestão é através de um ponto eletrônico. Já que você utiliza nas empresas, que o Ministério do Trabalho e que o governo ajude a criar um ponto eletrônico para esse tipo de empregado doméstico. Vai ser possível colocar tudo isso num aviso, num contrato prévio?
Tem que colocar. Hoje o contrato de trabalho, ele é o elemento fundamental de qualquer vínculo empregatício. E a questão do Vale Transporte, como que fica nessa situação, Alan? E se eu quiser dar dinheiro ao invés do Vale Transporte? Perfeito. O dinheiro nunca pode ser dado em Vale Transporte, independente de ser empregado doméstico ou um empregado normal. Se o empregador pagar em dinheiro esse Vale Transporte, esse dinheiro ele é considerado salário. Não pode. E o Vale Transporte tem uma lei específica que para qualquer tipo de empregado tem que ser utilizado do lugar onde ele mora até o lugar de trabalho e do retorno do trabalho até onde ele mora. Vamos ouvir agora a pergunta da Maria Aparecida. Ela é cozinheira. Eu gostaria de saber se essa lei agora para as empregadas é só para elas ou se vale para outros trabalhadores também. Essa lei específica é só para os empregados domésticos. Para os demais trabalhadores tem que se utilizar a própria CLT. No caso da dona Maria Aparecida, ela é cozinheira. Então ela acaba abarcando. Se ela for uma cozinheira doméstica, ela trabalha dentro de uma residência, sim. Agora, se ela é uma cozinheira profissional, trabalha num restaurante, ela é uma empregada normal. Aí é a CLT que deve ser utilizada. Vamos ouvir agora a pergunta de José Carlos Martins, ele é porteiro. Eu queria saber do advogado trabalhista, qual é essa nova lei agora para funcionárias que trabalham lá no condomínio, que está em fase de gravidez, qual é o tempo de licença maternidade? Veja bem, com relação ao porteiro ou empregados que trabalham em condomínios, eles não são considerados empregados domésticos, a não ser que seja uma residência, uma casa que tenha um vigilante. Mas se é um condomínio grande, ele é considerado um empregado normal. E dessa forma, deve-se utilizar a legislação vigente. O prazo, nesse caso, são 120 dias, referente à parte de uma empregada que está gestante, ao período que ela tem que ela pode ficar ausente do emprego. Chegou uma pergunta agora, é da Cláudia Faria. Ela é de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: existe algum tempo mínimo de contribuição ao INSS para que a doméstica tenha direito à licença maternidade? E nesse caso, se tiver, qual seria o prazo? Não há nenhum prazo. A partir do momento que a pessoa ela é registrada, a carteira de trabalho dela está assinada, ela começou a contribuir com o INSS, ela já começa a gozar de todos os benefícios previdenciários. É válido um período de experiência? É válido. A legislação ela ainda vai discutir esse período, mas como ela está equiparando o empregado doméstico ao empregado normal, você pode sim montar um contrato de experiência. O contrato de experiência ele tem um prazo de 90 dias e ele pode ser feito sem problema algum. E tem outra pergunta aqui da dona Inês Martins. Ela pergunta o seguinte: a empregada que não quer que registre sua carteira de trabalho, o que ela tem que fazer nessa situação? A empregada não pode não deixar registrar a sua carteira de trabalho. A lei ela é muito clara. O prazo para fazer o registro na CTPS são de 48 horas. Então, o empregador ele é obrigado e o empregado não pode se negar. Senão você pode ter uma penalização tanto para o empregado quanto para o empregador. Qual é essa penalização? Com relação ao empregador, ele pode receber multas, né, do próprio Ministério do Trabalho, e o empregado ele acaba ficando sem garantia. Então, por exemplo, se ele é uma empregada que ficou gestante, não tem a carteira assinada e o INSS não está sendo recolhido, ela precisa fazer a prova, e a prova acaba sendo, por exemplo, a carteira de trabalho assinada. E o contrato de experiência, Alan, como que ele deve ser feito? O contrato de experiência ele é um contrato normal de trabalho, porém ele é um contrato a termo. A lei ela fala que o prazo máximo são de 90 dias. Então, geralmente você monta um contrato de 45 dias renováveis por mais 45 dias, onde tanto o empregado quanto o empregador vão verificar se aquele trabalho ele está de acordo ou não com a expectativa de ambos. E a questão do INSS, ela deve ser paga pelo patrão, pelo empregado ou a divisão entre os dois? Existe uma divisão, geralmente ela é baseada em face do valor do salário que percebe, e você tem de 8% a 9% a 12% o valor que acaba sendo recolhido. Então ela acaba sendo custeado por ambas as partes. Tem uma pergunta aqui, chegou de Diadema, da dona Sheila. Ela pergunta o seguinte: qual deve ser a jornada de trabalho de uma empregada doméstica que trabalha de segunda a sexta-feira? A jornada de trabalho sempre de 44 horas semanais. Então pode ser que num período de segunda a sexta, o período de tempo que ela trabalha num determinado dia seja maior do que quem trabalha de segunda a sábado. Porém, as 44 horas devem ser respeitadas. Isso quando a nova legislação ela estiver em vigor, que não é o caso ainda. Tem outra pergunta aqui do Leandro Martins. Ele pergunta o seguinte: qual é o mínimo estabelecido para horas extras? Existe um limite de horas que se pode trabalhar a mais? Perfeito, boa pergunta.
Com relação à hora extraordinária, o máximo que você pode trabalhar por dia, nos termos da legislação trabalhista, são de 2 horas por dia. Esse é o período máximo. E o valor mínimo que você paga por essa hora são 50%. Agora, por isso eu volto a falar do sindicato. É importante que tenha um sindicato de peso dos domésticos para que esses valores eles sejam discutidos. Então, hoje você tem categorias, por exemplo, que o valor da primeira hora extra é de 60%, 70%, 80%. Então, isso precisa ser discutido. Alan, quais são os feriados que são considerados folga para os empregados domésticos? Todos os empregados que são utilizados aos empregados normais, no caso, os empregados que utilizam a CLT, que são os feriados nacionais e os feriados religiosos ou municipais. Casos de trabalho no feriado, tem que ser pago dobrado? 100%. 100% dobrado. Exato. E o domingo, como fica? Então, o empregado doméstico ele tem direito ao que chamamos de descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado é após uma jornada de 5 ou 6 dias, o empregado doméstico ele descansa um dia. A ideia é que sempre seja ao domingo, até por uma questão histórica que a própria legislação entende, que é o dia que o empregado está com a sua família. Mas pode ser que existam algumas exceções onde o empregado doméstico ele trabalhe domingo, mas que possa ser garantido pelo menos um domingo por mês. Mas pode acontecer que ele trabalhe domingo e vai folgar num outro dia. Tem uma última pergunta aqui do Bernardino Matias, ele é de Santo André, ele pergunta o seguinte: tem um prazo para requerer o seguro-desemprego? Existe um prazo, sim. Existe um prazo, se eu não me engano, são de 2 anos também para você solicitar o seguro-desemprego e você não pode estar trabalhando. Isso é importante, porque tem muita gente que ela pede o seguro-desemprego e já está trabalhando. Isso não pode, isso é crime e vai contra a legislação. Então é importante ficar atento com relação a isso. Alan, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas com interesse nesse assunto e querem procurar mais, saber mais sobre essa lei. Perfeito. É importante acompanhar o site do Planalto, né, do Senado, onde existe essa votação, onde você pode acompanhar essa legislação. A própria mídia tem divulgado muito, né, sobre isso e ficar atento à televisão, à rádio, do que tá acompanhando. Eu acredito que mais 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a gente já vai ter uma resposta, né, dentro desse projeto. Espero que essa lei venha para somar e que de fato seja seguida a legislação. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Alan. Eu agradeço, fico à disposição. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.